Oi, oi, galerinha! Quanto tempo, pessoal! E quanto tempo que eu não trazia essa série aqui exatamente pra vocês. E hoje é dia, porque hoje eu vou trazer um vídeo falando a respeito do quê? Mais um episódio da nossa série E Agora Agronomia. Eu havia comentado com vocês, eu acho que no vídeo passado, ou alguns vídeos atrás, que eu estava realizando o meu estágio por esse tempo aí e por isso as coisas estavam um pouco assim mais corridas e tudo mais, então eu tinha que apresentar relatório de estágio e tudo mais, mas é nesse vídeo de hoje que eu vou contar pra vocês tudo a respeito do meu estágio, como foi pra conseguir, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu fiz e todos os detalhes que vocês querem saber. Agora eu voltei, gente, agora vocês vão me ter aqui no canal por muito mais tempo, por causa que agora acabou, né, todo esse processo de estágio, todo esse processo de finalização da faculdade, e agora eu tenho mais tempo pra dedicar a vocês. Então agora eu voltei, gente, eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Antes de começar a falar a respeito assim, do tema do vídeo de hoje, eu queria falar uma coisa aqui com vocês que eu assim, estou realmente muito feliz e que isso me incentiva muito mais a trazer os vídeos dessa série que foi assim, realmente surpreendente pra mim. O nosso primeiro vídeo da série do E Agora Agronomia, que eu falei a respeito do primeiro ano, das matérias do primeiro ano do curso, ele obteve 300 e poucas visualizações. Eu já perdi a conta, gente, mas teve muita gente que visualizou. Ai, você pode estar pensando, nossa, mas pra mim é muito importante, porque cada dia que eu vejo através desse vídeo, através dessa linha dessa série que eu trago aqui pra vocês, que eu resolvi fazer com muito carinho, porque é algo assim que eu vivi realmente, eu quero repassar pra vocês, algo que lá na época, talvez, que eu fiz o vestibular, eu não tive toda essa informação. Eu fico muito feliz e com isso nossa família tá crescendo. Eu espero muito que vocês continuem gostando de todos os vídeos que eu vou trazer relacionados a isso, como também os outros vídeos que eu trago lá no canal, né? Mas chega de blá 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 e vamos falar ao que importa. Depois de, primeiramente, né, agradecer vocês, realmente eu tô muito feliz. Continuem curtindo, continuem se inscrevendo, falando pros amigos aí se vocês querem fazer agronomia, se vocês não querem fazer algum curso relacionado, meio parecido. Então, continuem curtindo, continuem compartilhando, que assim eu fico muito feliz e trago todos os vídeos que vocês quiserem. Um pouco desse vídeo de hoje que eu trouxe aqui pra vocês foi um seguidor que foi lá no meu Instagram, aliás, falando, se você não me segue no Instagram, vai lá agora. Aí eu vou deixar aqui embaixo passando, que é @bruamaral com H, porque lá no Instagram você fica muito mais pertinho de mim, você vê todas as fotinhas que eu coloco lá que pode ser relacionada à agronomia ou não, e eu posto bastante stories. Aliás, eu tenho um destaque falando só dessa parte da agronomia, todas as fotos porque agronomia tira foto do que é de campo. Mas assim, vão lá correndo pra vocês ficarem mais pertinho de mim, também pra gente bater um papo, né? Por causa que às vezes a gente quer dar uma conversada e tal, que nem esse seguidor, ele veio falar comigo e veio perguntar a respeito se eu poderia gravar um vídeo falando mais aprofundado do estágio. Eu ia fazer uma linha de raciocínio, falar de todos os anos e daí no final falar a respeito do estágio, mas eu optei por fazer esse vídeo agora nesse momento, porque eu prefiro falar do estágio, uma vez que ele tá mais fresco na minha cabeça e eu posso passar muito mais detalhes pra vocês. Então hoje o foco do nosso vídeo vai ser basicamente aí. Como eu já havia falado pra vocês anteriormente, acho que no vídeo do vestibular, minha faculdade de agronomia, ela possui 5 anos. Eu acho que a maioria das faculdades que estão por aí espalhadas no Brasil e que possuem um curso de agronomia, elas possuem 5 anos. O que acontece? Quando eu chego lá no 5º ano, metade do semestre da minha faculdade, isso pode ser alterável também em outras faculdades, porque eu já vi faculdades que fazem um ano inteiro, mas no caso, metade do meu semestre são aulas normais, que daí vai ter um outro vídeo falando a respeito das matérias desse ano, e a segunda metade do semestre é o estágio obrigatório, que é necessário a gente ter no currículo para que você consiga se formar. Nesse caso, como houve no meu ano, como foi algo extraordinário, porque teve a pandemia e tudo mais, acabou que trocou. Antes era sempre o segundo semestre, né, a partir mais ou menos de agosto, e agora acabou que trocou, ou seja, começou em janeiro, fevereiro os estágios e foi até meio do ano.
Eu já finalizei o meu estágio, como eu havia dito anteriormente. Aliás, eu finalizei meu estágio faz uma semana, mais ou menos, em torno de uma semana. E assim, o que eu quero trazer pra vocês aqui hoje? Como foi todo o processo pra mim conseguir um estágio? Muitas pessoas têm essa dúvida, assim, eu acho que falta um pouco de informação antes de a gente entrar no curso, que é a respeito, eu vou conseguir adentrar o mercado de trabalho após eu começar o curso? Como é que vai ser essa questão, assim? Por causa que a gente entra com um pensamento, nossa, me formar vai resolver todos os meus problemas, só que não. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu não venho de uma família que ela tem contato com essa área agrícola. Minha família não tem, é longe disso. O meu pai trabalha na área de construção civil, então assim, é totalmente ao contrário dessa linha que eu resolvi escolher como minha profissão. Isso, querendo ou não, falando a real pra vocês, isso acaba atrapalhando ou ajudando um pouco, sim. Porque o fato de você estar inserido, estar sempre dentro do campo, você consegue pegar muito mais experiência durante a vida, de tudo, como que funciona. Porque quando você trabalha dentro do campo, você trabalha com inúmeras coisas ao mesmo tempo, não é apenas uma relação. E é justamente isso o trabalho do agrônomo, né? Por isso que se torna ser uma engenharia. Você tem contato com inúmeros fatores que podem influenciar todo o seu processo produtivo. Então isso, pra mim, acabou atrapalhando um pouco, porque ainda assim, muitas empresas, muitas oportunidades, elas acabam vindo e exigindo que você tenha esse conhecimento, essa prática de campo. Fica assim, às vezes, um pouco complicado para você conseguir um estágio. É claro que existem inúmeros casos, que nem tem casos que a pessoa também viveu a vida inteira no campo e acabou não conseguindo, tendo mais dificuldade em conseguir estágio. Mas o que eu digo pra vocês, assim, é que foi um fator que determinou essa questão de, na hora de eu conseguir um estágio. A outra questão que eu posso trazer pra vocês aqui é a respeito dos durante o que você faz durante a graduação para você poder adquirir essa experiência. Basicamente, durante a graduação você tem a oportunidade de fazer diversas iniciações científicas. Que vão promover, dependendo da área que você escolher, vão promover toda essa vivência a campo, ou seja, essa vivência em laboratório, ou vivência em laboratório, dependendo da linha de pesquisa que você escolher. Muitas vezes, quando você faz uma linha de pesquisa em que vários anos você fica investindo ali, todos os seus anos na graduação, no final, com certeza, assim, 98% das chances de você conseguir um bom estágio e se arranjar naquela área em que você obteve, tipo, essa experiência durante a graduação. Então, vocês têm a oportunidade de participar de iniciação científica. Só que o outro lado que eu tenho que mostrar aqui pra vocês é que muitas vezes, ao lado da iniciação científica, são aquelas linhas de pesquisas que quando você vai se formar, você vai ficar destinado à pesquisa e não, geralmente, assistência técnica ou parte comercial, entre outras áreas da agronomia. Então, se você não tem, assim, o desenvolvimento para pesquisa, obviamente você vai querer ir para uma parte mais relacionada à assistência técnica, essa parte também prática do campo. Então, provavelmente você não vai se interessar muito por essa área de iniciação científica e vai querer, né, durante a graduação, poder fazer vários estágios voluntários aí nas empresas que obtenham essa linha de pensamento aí, que tenham esse objetivo mais assistência técnica. Também, uma grande porcentagem de todos os alunos daqueles que fazem a iniciação científica, geralmente eles constituem com um mestrado no final da graduação. Muitos dos alunos dos meus colegas que fizeram iniciação científica durante toda a graduação, a maior parte eles já estão ingressados no mestrado no momento. Então, assim, você tem que pensar, eu gosto mais da área de pesquisa, eu tenho esse feeling, eu gosto da área de campo, eu gosto da área de assistência técnica, eu gosto da área comercial. Eu acho que você, em um certo momento do curso, você tem que parar e ver qual que é a tua linha de pensamento que você vai seguir depois que você se formar. Óbvio, não é obrigatório você, eu vou me formar e daí eu preciso decidir o que eu quero exatamente agora no dia da minha formatura. Não, gente, fiquem tranquilos, isso você vai conhecendo com o tempo, você vai analisando os prós e os contras. Por isso que é muito bom você ir adquirindo conhecimento um pouco em cada área pra você ver, é isso que eu quero mesmo? Eu não me encaixo em pesquisa, mas eu adoro vender
produtos, prestar assistência técnica, então eu vou mais para essa área. Então é bom você ter, assim, um conhecimento básico. Outra coisa que eu posso trazer aqui pra vocês é a respeito falando do estágio, como eu havia falado. Então, assim, eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu ainda não entendo muito bem para repassar para vocês qual que é a avaliação das empresas, se eles dedicam mais, eles têm como fator decisivo a experiência, tipo, focada naquela área, ou às vezes questão da região, questão de mudança, porque eu cheguei a me inscrever por muitas empresas que o estágio não era aqui, e mesmo assim, colocando que eu tinha disponibilidade de viagens e tudo mais, o processo não se concluiu, eles não me pegaram para realizar o estágio. Então, assim, não entendo, assim, qual que é basicamente os fatores, mas o que eu digo pra você é tentar identificar realmente, como eu falei anteriormente, essa linha de pesquisa e realizar o estágio, ou focar diretamente na linha de pesquisa que você vai optar por realizar depois da graduação. No meu caso, eu demorei bastante tempo pra conseguir o estágio. Assim, muitos processos das empresas, principalmente as empresas maiores como multinacionais, eu não vou citar os nomes aqui, mas existem várias empresas por aí que muitos processos delas demoram meses, e isso vocês têm que ter consciência. Então, assim, a dica que eu dou é sempre seguir páginas no Instagram que mostrem esses processos seletivos, páginas do Facebook. O LinkedIn é uma rede social que muitos ainda não conhecem, não têm o conhecimento, mas se vocês parem para ver, eu sempre falo que o LinkedIn é uma rede social que é como se fosse Facebook, mas um Facebook profissional. Então ali você pode encontrar várias oportunidades, seguir as empresas que você tem interesse, ver qual que é o objetivo da empresa, assim, se encaixa com você e poder focar naquilo exatamente que você quer, além de você poder acompanhar todos os processos seletivos abertos. No meu caso, como estava ainda a questão da pandemia, muitas empresas que antes pegavam estagiários, elas não realizaram o processo seletivo esse ano passado no caso, pelo fato de que pandemia, né? Então não pode ter muito contato e muitas vezes a gente fica em contato direto com o agrônomo, que é nosso supervisor técnico. Tem vários processos seletivos de estágio e acabei passando em 2, juntando mais, né, onde eu realizei o meu estágio, ou seja, foram 3. O primeiro, ele cancelou, foi cancelado o processo seletivo e foi uma empresa grande, como eu falei pra vocês, e o estágio não seria realizado aqui, o estágio seria realizado no Rio Grande do Sul. No caso, eu moro no Paraná e eu ia realizar a mudança para a cidade, que ia ser realizado o estágio. O primeiro, então, ele foi cancelado o processo seletivo do estágio devido à pandemia, ou seja, passei, mas não consegui. No caso do segundo processo seletivo de estágio, eu já havia determinado que eu ia fazer o meu estágio no lugar onde eu realizei. Mas, assim, então eles entraram em contato comigo depois que eu já havia determinado, que eu já havia entrado com tudo apapelado e tal. E também não seria aqui, seria em São Paulo, no interior de São Paulo. Então teria que me mudar. E o primeiro era uma empresa de nutrição e o segundo também era uma empresa de nutrição, relacionada à nutrição de plantas. Em relação ao meu estágio, eu realizei o meu estágio num instituto de desenvolvimento de pesquisas que tem, né? Pra você entrar, uma coisa que eu falo pra vocês, que para vocês realizarem estágio em institutos governamentais ou estaduais, vocês têm que entrar naquela parte de central de estágios, que vai estar listado todos os estágios de todas as vagas abertas e de todos os cursos de todas as áreas. Então tá aí uma dica para vocês, que vocês podem estar sempre atentos nessa central de estágios aí, que daí eles vão apresentar todas as vagas abertas, seja para estágio voluntário ou para estágio obrigatório mesmo. Eu realizei o meu estágio num instituto governamental, como eu falei para vocês, que tinha o objetivo como desenvolvimento de pesquisas, assistência técnica também, a parte de extensão rural. Então, assim, o meu estágio foi focado bastante em acompanhar as diversas linhas de pesquisas em que o instituto constituía. E foi, assim, uma experiência de grande valor para mim, porque nem sempre a gente consegue adquirir todos os conhecimentos durante a graduação, a gente fica com um pouco de receio, né? Mas a gente fica perdido, na verdade, quando a gente entra, assim, até a gente pegar o jeito, a gente já tá quase no final da faculdade. Mas
eu realizei então o meu estágio nessa linha de pensamento, assim, nesse objetivo de pesquisa. Eu sempre optei mais pelo lado da pesquisa durante a graduação. Eu vi que era esse lado que eu me identificava melhor. E eu realizei o meu estágio nessa parte. Uma das últimas a conseguir o estágio, porque foi um processo burocrático bem complicado. E uma vez que eu já vou repassando essa informação para vocês, de que se você vai querer realizar o estágio obrigatório dentro do instituto governamental, você tem a entender que, ainda mais se o seu estágio for realizado juntamente com uma faculdade estadual, como é o meu caso, você tem todo o processo burocrático da faculdade, tem todo o processo burocrático do instituto que você vai realizar, da empresa, do governo que você vai realizar. Então tenha em mente isso, que você tem que começar anteriormente. E pelo fato de eu ter realizado o estágio dentro disso, houve um processo burocrático intenso que eu fiquei mais atrasada em relação à minha turma com o início do estágio. O que eu digo pra vocês é o seguinte: tentem tirar de todos os jeitos muita experiência durante a graduação, porque isso vai fazer com que você tenha maiores oportunidades no final, você tenha maiores argumentos para que quando você realiza os processos seletivos das empresas, quando você necessitar realizar um estágio obrigatório, você consiga a vaga através da sua experiência. Outra coisa muito importante no ramo de agronomia e que eu tenho que falar é a questão de você ter contatos com pessoas do ramo. O que eu quero dizer com isso? É você fazer o teu... Tem uma palavra específica para isso, né? Eu até sabia, mas eu não vou lembrar agora, não, gente. É vocês fazerem os seus contatos, ou seja, irem em dias de campo e conversar mesmo com os agrônomos responsáveis das empresas, terem contato, criar aquele círculo de pessoas em que provavelmente no futuro eles possam te dar uma oportunidade de você realizar um estágio aí numa empresa que você queira, que você tenha interesse. Porque muitas vezes, assim, aquele empurrãozinho é o que vai determinar se você vai conseguir o estágio, aquela vaga que você quer ou não. Então, assim, é muito mais fácil você ter esse círculo de pessoas em que você possa entrar em contato em uma hora ou outra. Então, gente, não vá nos dias de campo só pra ficar andando por lá, olhando qual que é o standard mais bonito ou não, e ficar pegando boné e brinde. Que é a realidade, muitas vezes a gente faz isso, porque no início, como eu falei, até a gente pegar aquele feeling de como as coisas funcionam, tá acabando. Então, passou o tempo. Mas por isso que eu tô aqui pra vocês, trazendo essas dicas realmente. O que eu posso falar em relação aos processos seletivos das empresas que eu realizei? Eu vou falar, assim, o primeiro processo seletivo que eu fiz, eu vou até contar a história pra vocês aqui, foi no meu 4º ano, e foi pra uma empresa bem grande, uma empresa multinacional. Fui lá feliz e o requisito da vaga é basicamente você estar no último ano, mas eu feliz me inscrevi já justamente para mim ter a experiência desse processo, sabe? E eu lembro que eu fiquei em pavor, gente, porque quando eu havia passado a primeira fase, que era a análise do currículo, aí eu tinha passado para a segunda fase, que era a dinâmica. Muitas vezes, dando um parênteses aqui, muitas vezes os processos seletivos das empresas, eles possuem a mesma linha de pensamento, ou seja, primeiro você cadastra seu currículo, eles analisam, você passa para a segunda fase. Algumas empresas, elas contam com de recrutamento, assim, terceirizadas, a maior parte, na verdade, ainda mais as empresas maiores, elas contam com essas empresas para daí você realizar aqueles testes online. Eu vou ser bem sincera a respeito desses testes. Tem um que faz sentido. Tem uns que fazem sentido. Tem outros que não faz sentido algum. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma vez um processo e era pra uma empresa grande. Eu não entendi nada. E daí, eu não sei, só que assim, você fica pensando, mas será que eu sou louca? O que é? Eu não entendi direito essa situação, porque assim, eu não conseguia achar uma lógica dentro daquele teste, sabe? Daí eu perguntei pra uma amiga minha que também havia realizado esse mesmo teste e ela falou que também não tinha entendido nada. Então assim, não vou julgar, não sei como é que eles fazem essa análise e tudo mais, mas eu ainda acho que é muito confuso. Então, se preparem que muitas vezes as coisas não vão fazer muito sentido a respeito se você entrar em contato com um teste, sim.
Mas, basicamente, né, bola pra frente. Aí, então, vem a análise do currículo, vem esses testes online, e aí vem a dinâmica em grupo e daí as entrevistas individuais. E você vai passando de fase pra fase, geralmente isso. No caso, nessa empresa, como eu havia falando pra vocês, eu já havia passado por essas duas fases anteriormente e estava indo para a fase de dinâmica em grupo. Quando eu entrei na sala lá, que era via Google Meet e tudo mais, eu entrei na sala que ia ser realizada a dinâmica, havia só colegas da minha faculdade ali, pessoal, que a vaga era aqui pra minha cidade. Só colegas da minha faculdade do 5º ano e eu era a única do 4º ano. Sabe o que é quando você fica em pavor? Eu fiquei extremamente em pavor. Pensei, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou competir com alunos do 5º ano se eu tô no 4º, sabe? Eu não tô finalizando, não é o meu estágio obrigatório. Mas eu acho, assim, que o que eu pude trazer disso é que vocês não devem se apavorar pelo fato. Vocês devem pensar assim, talvez eu não tenha pega porque o requisito da empresa ainda não seja, na minha situação atual, não vai ser atendido. Mas assim, o que eu posso dizer pra vocês é que isso vai ser um treinamento pra quando você, lá no seu 5º ano, puder realizar os testes e daí falar assim, ó, bater aqui. Eu sou do 5º ano, agora estou no momento do meu estágio obrigatório, mas eu já tenho experiência com processos seletivos da empresa. Então isso eu acho que traz como experiência. E como eu falei, vai assim testando, porque eu falei, tudo é experiência e você pode tirar disso sempre uma coisa que você pode aprender. E geralmente as dinâmicas que as empresas possuem, elas têm os mesmos estilos de dinâmica, então não vai ser algo fora do arco da véia aí, então tranquilo. E que expressão que foi essa, né? Agora, pra finalizar a respeito, né, de todo essa linha de pensamento que eu trouxe aqui pra vocês hoje, o que eu posso falar assim, como que é a disponibilidade de vagas em relação ao estágio? Até o meu seguidor, ele veio comentar a respeito, a gente deu uma conversada a respeito disso e tudo mais. Todos os anos as empresas multinacionais, elas vão abrir vagas e os estágios de agronomia, eles são realizados a cada 6 meses, ou seja, você pode entrar tanto no início do ano quanto no meio do ano, justamente pelas safras e também pelos fatos de que as faculdades, elas podem, né, ser o estágio obrigatório no 2º semestre ou no 1º, como foi realizado o meu. Eu imagino que as coisas comecem a mudar agora, tanto que na minha época que eu comecei a iniciar essa procura por estágio obrigatório, estava bem complicado devido à pandemia, e hoje quando eu vejo essas páginas assim que possuem todas essas questões de vagas disponíveis, já tem muito mais, e daí eu olho assim, tá, eu me interessei por essa empresa, mas na época não abriu vaga por causa da pandemia. Mas aí é uma situação anormal, né, pessoal? Mas assim, tem bastante disponibilidade de vagas, só que eu tenho que destacar para vocês que depende da região. Por mais que eu, como falei, eu moro no interior do Paraná, numa cidade de Ponta Grossa, é considerada uma cidade agrícola, que tenha toda a região por volta agrícola e, assim, planta, pra ser bem sincera pra vocês, assim, um vocabulário bem básico. Planta, que tem muito plantio na região, foi bem. E é justamente nessas regiões, assim, que são as mais valorizadas e as com maior dificuldade, porque daí todo mundo quer trabalhar ali, sabe? Então, assim, vocês têm que ter em mente isso. Se você tem disponibilidade para viagem, para mudança, ok, isso vai ser uma coisa, assim, realmente que vai alterar a sua vida. Mas se você não tem disponibilidade para viagem, dependendo do local que você mora, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade em relação a encontrar um estágio ideal para você. Inúmeras vagas mesmo, que eu entrei em contato, que a região era na região norte do Brasil lá, ou seja, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Bahia, toda essa região tem muitas vagas, gente, realmente. Se vocês, assim, o sonho de vocês é ir pro Mato Grosso, nossa, vocês vão ter, assim, várias oportunidades de todas as linhas nossa, de tudo, de todas as linhas de trabalho, qualquer área que você quiser.
Mas no meu caso, tinha essa opção pra mim. Eu não gostaria de ter que me mudar pra tão longe como no caso Mato Grosso, Bahia, esses lugares. Eu acho que não seria viável pra mim. Outra coisa que eu tenho que falar a respeito, nem todos os estágios são remunerados. O meu estágio, ele aconteceu no período de 3 meses para mim fechar as horas obrigatórias que eu precisava para a faculdade, e ele não foi remunerado. Eu não liguei pelo fato de que eu moro aqui, eu tenho minha casa aqui, mas tem muitas pessoas que às vezes têm que se mudar, e às vezes se mudar por um estágio não remunerado, você vai ter que investir naquilo, talvez se torne um pouco um empecilho para você realizar esse estágio e acabe procurando estágios mais na sua região, na sua cidade. Então você tem que analisar realmente assim, quais se você quer permanecer na tua região, se você tem a disponibilidade para viagem, se você quer um estágio remunerado, se você não quer. Tem muitos estágios que eles pagam muito bem, como eu falei, as empresas multinacionais, elas pagam em torno às vezes de R$2.000 para o estagiário, por um estágio assim, e tem todos os benefícios, e tem muitas empresas como principalmente os órgãos governamentais, eles têm essa característica de estágio obrigatório não ser remunerado, mas estágio voluntário é. Então, assim, vocês têm que pesar exatamente o que vocês querem, o que vocês levam em consideração. Pelo fato da minha cidade ter essa questão, esse contato agrícola, foi muito assim, todas as vagas elas eram muito concorridas, e então assim, acabava que não dava certo. Então você tem que pesar todas essas questões dentro da sua linha de pensamento e tudo mais. E ter em mente que você tem que construir tijolinho por tijolinho durante a graduação, para quando você chegar lá no final, você tá com a tua casinha construída e poder conseguir um estágio. E essa metáfora foi incrível. Minha faculdade, ela possuía as horas obrigatórias de 360 horas obrigatórias de estágio supervisionado, ou seja, isso fechava em uma rotina semanal de 20 horas, não, uma rotina semanal de 30 horas, porque era 6 horas por dia. Isso fechava, então, as 360 horas em 3 meses, daí você organizando todos os feriados e tudo mais que tinha e que você tinha que calcular. No caso, depois eu realizei todo o meu estágio, como eu falei, no Instituto Governamental. Durante esse tempo eu ia realizando relatórios mensais e semanais, e daí teve toda a documentação da avaliação do supervisor técnico. Era obrigatório você ter um supervisor técnico que fosse associado ao CREA dentro do local que você fosse fazer estágio. E após isso, após o término do estágio, a gente teria que realizar um trabalho, um relatório final, tanto a parte escrita como a parte de apresentação, falando a respeito de todas as atividades que foram desenvolvidas durante o estágio. E basicamente isso, foi assim todo esse processo que a faculdade incluiu dentro do estágio. E daí, nessa questão mais burocrática, eu não vou entrar tão a profundo, porque daí cada faculdade tem as suas características e tudo mais, que daí você tem que ver a respeito disso. Mas o que eu quis trazer hoje pra vocês aqui dentro desse vídeo é que é pra vocês não terem medo, muitas vezes, ir desenvolvendo, ir vendo qual a linha de pensamento que vocês querem seguir depois da graduação, qual que vocês têm mais afinidade, pra vocês já irem focando nas empresas, ou ganhando, adquirindo experiência durante a graduação, para que você foque naquelas empresas que você gostaria de entrar, que tivesse essa mesma linha de afinidade que você identificou ali durante esse tempo de faculdade. Também mostrar um pouco da realidade para vocês, que nem sempre ao primeiro currículo que você mandar lá dentro da empresa você vai pegar. Muitas empresas, elas são bem rígidas quanto ao requisito, e muitas empresas, infelizmente, eu tenho que admitir que elas já pedem uma grande experiência para o estágio obrigatório, o que eu acho, na minha opinião, errado, pelo fato de que você está entrando no estágio obrigatório e você está querendo adquirir experiência. Então, como que você vai ter tanta experiência assim para entrar no estágio obrigatório? Isso eu acho errado por parte das empresas, mas isso é uma questão que elas têm que ver. Agronomia é um curso extremamente regional, isso eu tenho que falar pra vocês. A agronomia daqui, da onde eu moro, é diferente totalmente da agronomia do Mato Grosso. Uma porque durante a graduação, que eu vou entrar mais a profundo durante os vídeos da E Agora Agronomia, durante a graduação você vai ter contato com as culturas da sua região. Talvez tenha uma outra assim que desfoque um pouco,
mas durante a graduação você vai ter contato com as culturas da sua região. Então as culturas daqui, da grade de culturas daqui do curso, é diferente das grades de cultura do Mato Grosso, de outra do Piauí, do Ceará, sei lá de onde, sabe? Então é isso que vocês têm que ter em mente, que a agronomia é extremamente regional. Analisar antes de fazer o curso realmente que vai ter uma dificuldade se você não tem contato com, se você não tem ainda um contato com essa parte agrícola, talvez tenha uma dificuldade muito maior, sabe, para você encarar essas coisas, para você adquirir essa experiência. Mas se você tem contato, usar isso a seu favor, né, justamente, ou durante a graduação, como eu falei para vocês, ir criando essa questão de contato, assim, com um grupo de pessoas que ainda possam te ajudar mais para frente. E terem consciência se é exatamente isso que vocês querem, que talvez tenha um pouco de dificuldade, mas no final, assim, quando vocês identificam um emprego que vocês gostam daquilo que fazem, vocês vão ser muito felizes e vai te proporcionar diversas experiências. Então é basicamente isso, eu espero que eu tenha tirado a maior parte das dúvidas de vocês. Eu sei que é bastante coisa pra gente falar aqui, e se eu for ficar falando, eu vou ficar falando o resto do dia, porque eu vou lembrando das coisas, aí eu vou falando pra vocês. Mas qualquer dúvida a mais que vocês tenham, comenta aqui embaixo, assim, porque já teve até uma seguidora que comentou no outro vídeo anterior qual que era o preço da mensalidade e tudo mais, eu até respondi pra ela lá. Então, mas comenta aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tenham, que eu não tenha falado aqui no vídeo, que a gente pode bater um papo. Vão lá me seguir no Instagram, como falei, que também a gente pode bater um papo lá por direct e tudo mais, que eu possa ajudar vocês a tirar todas essas dúvidas, que eu acho que é muito importante antes da gente optar por começar uma faculdade. E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse segundo episódio da nossa série Agora Agronomia e que venham muito mais, assim como vocês gostaram do primeiro episódio, que eu fiquei muito feliz mesmo. Não se esqueça também de se inscrever no canal aqui para acompanhar toda a série e também essa série ela tá sendo associada com uma série que tem, né, do Diário de uma Formanda, que como a maioria sabe, eu tô me formando basicamente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre atenta a todos os vídeos que eu colocar aqui. E também me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, que eu acho que eu vou colocar aqui agora, porque agora eu tenho Twitter. Fazia muitos anos que eu não tinha Twitter, mas agora eu tenho Twitter. E pra vocês ficarem mais juntinhos de mim. E a gente venha com muitos mais outros vídeos falando de... E agora agronomia, né? O que eu faço da minha vida? Então é isso aí. Aquele grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!